que o nosso Deus fará grandes milagres, pois Ele é poderoso para o fazer. Queremos cumprimentar a todos os internautas que nesse momento vão participar desse grande culto de louvor a Deus, cuja estamos aqui para louvar ao Senhor e também levar esse culto para o seu lar. Que Deus possa te abençoar, assim como irá abençoar os nossos irmãos que estão aqui dentro desse templo. Nesse momento eu convido a Igreja de Cristo a ficar em pés, para que possamos fazer uma oração, e logo após o pastor Marcos estará louvando ao Senhor com os hinos da harpa nesta oportunidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pelo privilégio que temos de estar na Tua presença em meio a esse caos. Grande e eterno Deus, muitas pessoas não podem estar aqui por diversos compromissos, outros não podem estar aqui por diversas situações da vida, mas nós que aqui estamos, viemos para te adorar, e não importa a quantidade, mas sim a qualidade da adoração. Somos gratos a Ti e te pedimos um culto abençoado, que a Tua presença seja derramada neste lugar, que o Teu Espírito opere maravilhas, e que todos saiamos daqui entendidos que é o Teu nome, seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. O pastor Marcos estará louvando ao Senhor com os hinos da harpa. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com 116 da nossa harpa cristã. Bendito seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Em continuação, irmãos, 577. Esse lugar está gostoso, está repleto da presença de Deus. Glórias a Deus. 577.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 231, irmãos. Em continuação. Bendito seja Deus. Nosso Deus está conosco para nos dar vitória e nos abençoar. 231. Vamos louvar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. 231. Nós os salvos do Senhor caminhemos com favor, Ele guarda o coração, Cristo é nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Salvos vamos entender, sempre com seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, receberemos vida e luz, no abismo de horror, não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede passear, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar, e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos vamos entender, sempre por seu sangue o mal vencer. Oh, glória! Glória a Deus! 210, meus irmãos. Fala, fala, Senhor. E o Senhor está falando. Aleluia, nós estamos na sua amada e gloriosa presença. 210. Glória a Jesus. Fala, Senhor, nesta hora, ansioso te quero ouvir, teu falar da tua dor e restaura, me faz sábio, me faz nos poder. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, alegria e paz eterna. Fala, fala,
fala, Senhor, que conservo as palavras de vida e vigor. Descontrola-se me conservo pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. Desaúde levou do servo, alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso, são conselho muito rico de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. Deus saúde, repouso eterno, alegria e paz eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na presença do Senhor para adorá-lo. Eu digo e repito, culto não se faz com quantidade, mas com qualidade. Que o meu e o teu louvor suba diante do nosso Deus, pois eu sei que o nosso Deus nos responderá. Nesse momento, nossas irmãs estarão louvando o Senhor, junto com a orquestra, e nós vamos adorar a Deus. Eu não digo para que você adore a Deus em espírito de oração, pois não existe espírito de oração, mas que você adore a Deus em espírito. Adore a Deus em verdade, ofereça a Ele o teu melhor, e Ele nos responderá. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Me lembro de Daniel entre os leões, lá ficou por não adorar o rei. Não há dúvida que o Senhor livrou seu servo da morte, pois ouviu a oração.
fidelidade. Que não vinha a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que posso é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser
adore. Tu és santo, Senhor, aleluia. Não vou me deixar vencer pelo inimigo. Vou lutar, vou conquistar. Eu sei, Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou amado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor vai entrar no terreno do inimigo. Vai libertar os cativos do oprimido. Ter alegria o coração, pela glória e honra que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e reinar, vou louvar e pisotear, vou louvar. Já estou vendo algo acontecer, vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos do oprimido. Vai trazer alegria ao coração, vou louvar a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e reinar, vou louvar e pisotear, vou louvar. Já estão vendo algo acontecer, vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Louve, 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 louve,
Ao nosso Deus seja a honra, ao nosso Deus seja a glória. Eu sinto a presença de Deus nesta casa. Deus está com o seu povo. Vamos adorá-lo aqui nesta noite. Ele conhece todas as coisas e tudo a Ele pertence. Nesse momento, os nossos irmãos, eles vão descer. Nós vamos contribuir louvando ao Senhor como é de costume. Avisando os irmãos que nós ainda não demos início à congregação ali no Rio do Nunes, devido que o decreto de Curitiba, ele fechou os depósitos e nós não temos acesso lá dentro. Podemos comprar apenas pela internet. A grande questão é que muitos dos materiais que compramos de carga fechada vêm da cidade de Curitiba e nós precisamos negociar. Então nós não tivemos a oportunidade de ir lá. Quando esse decreto cair, nós já estaremos comprando o material e os nossos irmãos que foram contratados para fazer aquela obra estarão indo para lá. E nós vamos terminar aquela grande obra em nome de Jesus. Deus está operando milagres no meio do seu povo, porque enquanto a terra está em crise, o céu não entra. Aleluia! E o nosso socorro vem do Senhor. Irmãos, terminamos a congregação do Batel, terminamos a congregação do Tucunduva, terminamos a congregação do quilômetro 4. Agora estamos comprando as letras que vão vir de alumínio para colocar na frente dos templos, não só dessas 3 congregações, como do Itapema e também do Portinho. Estamos comprando agora tinta para pintar a congregação do Bairro Alto, que vai dar início amanhã. A pintura, já mandamos para lá a tinta, o andaime, nossos irmãos estarão pintando lá. Estamos trabalhando e cremos que o milagre virá de Deus. A igreja não pode parar, porque ela é o hospital das almas. Nós temos que continuar pregando o Evangelho e acreditando que Deus tem poder para fazer aquilo que lhe apraz. Eu estou com muita saudade de uma aglomeração daquelas festivas que acontecia na terça-feira, nos congressos. Porém, por enquanto não podemos, nem por isso deixaremos de adorar o Senhor. Então você pegue seu dízimo e sua oferta nas suas mãos. Nós vamos ficar de pés agora. Vamos cantar todos juntos 2 louvores, como é de costume em toda terça-feira, tá? Vamos louvar ao Senhor aqui neste lugar, e você vai contribuir para a manutenção da obra do Senhor nesta cidade. Eu creio que o Senhor tem o melhor para o seu povo. Deus nunca tem o pior, Ele sempre tem o melhor. Então vamos adorá-lo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ofertaremos agora e pedimos ao Senhor que essa oferta que nós vamos plantar no teu reino, ela possa frutificar, multiplicar, para que tenhamos a fim de dar emprestado e não pegarmos. O teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus servos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Saudade de casa. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo o Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou, Ele está vivo.
Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Foi e fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Oh, 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 mas volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Se você tem esse desejo de ir para o céu, glorifique o nome do Senhor. Esse deve ser o desejo de um cristão. O céu, pois aqui as coisas são passageiras, mas o céu é eterno. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Aleluia. Dê lugar ao Espírito de Deus. Deus não ficará sem adoradores aqui na terra. Eu e você estamos aqui. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você pode levantar as suas mãos e dar o melhor glória a Deus, o melhor aleluia. Tomai os vossos assentos, por gentileza.
Os que trouxeram a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, abram a mesma em Gênesis, capítulo 6. Verso 14 e sua sequência. Primeiro livro que compõe a Bíblia Sagrada, capítulo 6, verso 14 e sua sequência. Está escrito assim: faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira farás o comprimento da arca, que será de 300 côvados, e a sua largura de 50, e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Amém. Meus irmãos, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Quando estudamos a Bíblia, precisamos entender a origem de todas as coisas. E para entendermos a origem de todas as coisas, precisamos ter fé, precisamos crer na palavra que saiu dos lábios do nosso Deus. Gênesis narra o início de todas as coisas físicas, porque a palavra Gênesis vem do original começo, início. Toda a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para 3 propósitos: ensinar, corrigir e consolar. Quando nós lemos Gênesis, nós nos enriquecemos com as sistemáticas de ensinos que nós obtemos com as histórias que aqui estão registradas. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo desse livro, nós somos nutridos por ensinamentos. Algumas pessoas perdem, e perdem muito, ao deixar de lado os ensinamentos que nós temos no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Esse livro revela a criação do homem. Esse livro revela a queda do homem. Esse livro revela a existência de um Deus. Esse livro revela o ciclo da criação divina. Esse livro revela a eternidade. Esse livro revela o caráter do nosso Criador. Esse livro revela o caráter da criação. Esse livro revela
toda a complexidade da existência do mundo físico e do mundo espiritual. É nesse livro que o Senhor dá oportunidade a um ser criado do pó para adorá-lo. Quando Deus criou o homem, o propósito da criação foi muito objetivo. Deus criou o homem para que o homem pudesse adorá-lo. Verdade é que o homem caiu, pecou. Quando lemos a palavra do Senhor, percebemos que Deus havia dado ao homem o que ele retirou do seu querubim ungido. E o que foi que Deus retirou do seu querubim ungido e por quê? Para complementarmos Gênesis, também é preciso ler outros livros da Bíblia, como o livro de Isaías, de Jeremias. É circunstancial entender o objeto da criação humana, porque fomos criados. Ora, Deus havia criado um ser cujo nome era Lúcifer. Esse Lúcifer, no original, quer dizer transmissor de luz, que anda na luz, que afogueia pedras. Esse ser louvava o Senhor com terça parte dos anjos que haviam no céu, uma orquestra celestial. Em uma terra muito distante, chamada Terra Original, onde havia um jardim do Éden mineral, onde ainda não havia o sol e nem a lua, mas uma terra governada por Deus, porém usada para que essa terça parte dos anjos pudesse vir aqui e ensaiar e preparar uma adoração a Deus. Esse anjo, Lúcifer, vinha com 33% dos anjos, e quando ele tocava os seus pés no jardim do Éden mineral, as pedras se afogueavam. O próprio Deus testemunhou a respeito dele, dizendo: tu és a mais bela criatura que já formei, querubim ungido. Quando Deus queria revelar a sua grandeza, ele convocava Lúcifer, porque Lúcifer era o aferidor de medidas. Isso o que quer dizer? Que Deus não tinha limites para criar. Aferidor de medidas, a mais bela criatura. Até aí não existia iniquidade nem pecado, até o dia que Lúcifer deixou a iniquidade nascer no seu coração, e com os anjos que ele liderava, ele propôs uma rebelião, e disse em seu coração: eu subirei e farei o meu trono acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. O dia que ele fez isso, ele perdeu a sua glória, subiu para guerrear contra Deus e foi expulso do céu. Jesus lá no Novo Testamento disse: eu vi Satanás cair como um raio do céu, mas eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda, não é metade, toda força do maligno, e nada vos fará dano algum. Quando ele cai, a versão do nome dele traz a realidade do seu caráter, que agora ele é conhecido como Satanás, inimigo, adversário, não apenas inimigo e adversário de Deus, mas inimigo e adversário de Deus e da criação divina. Quando Lúcifer cai,
e perde a sua glória. A teologia diz que ele se choca com a terra entra em caos. Deus então decide renovar a terra, o seu espírito paira sobre a face das águas, e Deus recria, Deus renova a terra. Nessa renovação, Deus cria um ser que de espécie veio do pó da terra, e é por isso que nós voltaremos ao pó, porque nós somos apenas pó. Eu quero que você coloque isso e grave isso nas tábuas do seu coração. Você não passa de um punhado de pó. Nós somos um punhado de terra ambulante, frágeis ao ponto de morrermos sufocados por causa de um vírus invisível tão pequeno. O apóstolo Paulo disse: nunca se gloriem em vocês mesmos, mas tudo que vocês fizerem, glorifiquem ao Senhor, porque eu não me glorio em mim, mas eu me glorio nele, porque para ele sejam todas as coisas, para ele seja a glória. Deus cria o homem do pó da terra, um boneco complexo, tão complexo que os órgãos do nosso corpo, eles revelam a complexidade do que somos. Temos uma massa cerebral, cuja ramificam todas as ordens do corpo. Temos um coração que bombeia o sangue para alimentar os outros órgãos. Temos 2 pulmões que oxigenam todo o nosso corpo, e sem eles o corpo padece, porque os outros órgãos morrem. Temos um sistema auditivo, que tudo que entra aqui nos provoca algum tipo de emoção. Por exemplo, uma boa música, uma boa emoção, uma música ruim, uma má emoção. Temos um sistema intestinal, cuja tudo que comemos passa pelo nosso organismo, e tudo que não presta sai, e tudo que presta serve como vitamina para as nossas células. Cada parte do nosso corpo é importante. Somos a criação mais perfeita. Porém, nós recebemos da parte de Deus algo chamado ruach. No original, fôlego, espírito de vida, alma vivente. Se tornamos a imagem e a semelhança de Deus, temos corpo, alma e espírito. O padrão moral de Deus na criação é para que nós fôssemos eternos em corpo físico. Viveríamos eternamente em um corpo físico, alimentado pela árvore da vida, cuja não deixaria que viéssemos perder massa e envelhecermos. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do ser humano, Ele não criou um boneco com um chip controlado por controle remoto. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e deu a ele o direito do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O direito de ir e vir, o direito de decidir se quero ou não quero, se vou ou não vou.
O homem se levanta do pó e agora é um ser criado da parte de Deus para que ele possa adorar. Aquilo que pertencia a Lúcifer, Deus tirou dele e deu ao homem o direito de adorar. Por isso que a própria Bíblia diz: tudo que tem fôlego, ruach, vida, louve ao Senhor. Tudo que está vivo, a palavra vivo aqui, ela não está condicionada a um organismo, mas sim a amplitude da criação. Tudo o que está vivo, louve ao Senhor. Isso se chama razão, adoração. E eu vou lhe deixar bem claro: você nasceu para adorar ao Senhor, e se você não o faz, você não presta para nada, porque você foi criado para adorar. E se você está aqui, se sinta um privilegiado, porque dentre milhões, bilhões, você tem adorado ao Senhor. Adorar. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. Agora, adorar é um direito, é uma escolha. Eu não posso, por exemplo, aqui pegar uma arma na minha mão e sair colocando na cabeça de cada um de vocês que estão aqui e obrigando vocês a abrirem a boca e dizerem glória, aleluia. No Velho Testamento, quando os levitas iam para o templo e convocavam o culto de ações de graças, eles se preparavam 7 dias antes para oferecer ao Senhor o melhor. Os salmistas, eles diziam: aplauda o Senhor, adorem o Senhor com pífaro, com instrumentos de corda. Eu não posso obrigar ninguém a adorar a Deus, mas quem adora é porque entendeu porque foi criado. Eu não posso obrigar ninguém aqui a dizer: louvo ao teu nome, porque isso deve ser espontâneo. Cada cristão deve assumir a sua responsabilidade na criação da parte de Deus. Antigamente, as pessoas achavam que essa condição era de quem ensinava ou pregava, mas essa condição é de quem veio para adorar, que assume essa responsabilidade. E adorar não é apenas dar glória a Deus e aleluia. Adorar é contribuir. Adorar é obedecer a Deus. Adorar é viver bem dentro do conceito familiar bíblico. Adorar é ler a palavra do Senhor. Adorar, existem inúmeras formas. Adorar é oferecer você dentro de um aspecto em que eu sou o sacrifício. Eu adoro em todo o tempo. Deus criou o homem para adorar. O grande problema é que desde o início, lá no Jardim do Éden, Satanás, sabendo que perdeu a sua posição, seu lugar de glória, ele teria que de alguma forma lutar contra Deus. Agora, como derrotar Deus? Como ele não conseguia atingir Deus, logo ele vai atingir quem Deus ama. E Deus ama aquilo que ele criou, porque ele não chama de criatura, ele chama de filhos. Ele chama de amigos. Então o diabo tenta a mulher come do fruto proibido. O homem chega e a mulher oferece a ele o fruto proibido. O homem também come, e a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e com o pecado entrou a morte, e a consequência do pecado é a morte, pois a própria Bíblia diz que o salário do pecado
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A corrupção entrou no mundo através do homem. O primeiro adorador caiu, o segundo adorador caiu. As consequências do pecado foi tamanha que nasceu espinhos na terra. A terra não tinha abrolhos, os abrolhos nasceram com o pecado. A consequência do pecado foi tamanha que Caim matou seu irmão Abel. Houve assassinatos, homicídios, a terra se corrompeu. Interessante dizer que a evolução da corrupção veio causando em Deus náuseas, porque os homens passaram a pecar, os homens passaram a viver os desejos da carne, os desejos de Satanás. O homem se tornou inimigo de Deus a partir do momento que ele começou a pecar e fazer a vontade do diabo. Deus olha para a terra e procura justos, porque sempre em meio à corrupção existirá pessoas que não se corromperão. Deus nunca ficará sem adoradores em nenhum tempo, em nenhum século, porque sempre haverá aqueles que temerão ao Senhor. A terra se corrompe, os homens casam e dão-se em casamento, e o problema não é casar, mas a forma de casamento que havia naquela época entre dois homens, entre duas mulheres. A bestialidade toma a terra, homens se deitando com animais. A idolatria reina, aonde os homens construíram imagens daquilo que havia na terra e aquilo que havia no céu, e eles imaginavam e criavam essas imagens e se prostravam diante delas. A terra se corrompeu de tal forma que, em vez dos homens adorarem a Deus, chegava diante de Deus o cheiro da podridão, do escárnio, da zombaria. A injustiça reinava, os juízes julgavam, não favorável aos justos, mas aos injustos, quando eram comprados por dinheiro. Ao olhar para a terra, Deus vê toda aquela lama e o homem afundado nela. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E a palavra arrependimento aqui não está no contexto de que Deus, Ele não sabia o que iria acontecer com a humanidade, pois o nosso Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabia que o homem iria se corromper. Mas por que Deus criou o homem? Porque Deus sabia que homens iriam se corromper, mas por outro lado, homens iriam se arrepender. Deus sabia que por outro lado haveria adoradores. Os homens se corrompem. O odor da podridão terrena, dos assassinatos, dos homicídios, da violência, da idolatria, da feitiçaria, toma a terra. Deus olha para a terra e começa a procurar alguém justo. E observando ele encontra um homem cujo nome era Noé. Meu irmão Noé se tornou o pregoeiro da justiça de Deus. Teve uma experiência com Deus. E Noé não tinha lido os evangelhos, mas ele teve um encontro com Deus. E o Senhor falava com Noé.
Em meio a todo aquele caos, Deus falava com o homem. E eu acho lindo, eu admiro o meu Deus, porque Ele, tão grande e tão poderoso, continua falando com pequenos homens. Em meio ao caos, Deus fala com Noé: Noé, eu olho para a terra e vejo a nojeira dos homens. Os homens se tornaram nojentos. O pecado dos homens está subindo diante das minhas narinas como um cheiro ruim, como alguém que sente vômito. As práticas do homem são malignas, e eu vou destruir a terra. Eu vou destruir a raça humana. Noé se tornou o pregoeiro da justiça, e Deus disse: eu vou destruir a raça humana, mas eu vou dar uma oportunidade, porque eu nunca faço as coisas sem avisar. Construa uma arca. Eu vou lhe dar as medidas desta arca. Eu vou passar para você como funcionará a arca. Noé então começa um grande desafio. Ele vai construir uma arca. Agora pasmem. Quando Noé começou a construir aquela arca, ainda não chovia na terra, apenas um orvalho molhava a terra. Aquela arca era um navio de proporções gigantescas. Para sua época, 3 andares. Deus disse: construa. Noé não começou a construir as bases da arca em cima de um rio, mas em cima de madeira. Deus deu até o material: você vai usar madeira de cipestre e vai construir essa grande arca. Noé então passou a construir aquela arca, creio eu, com a sua família. Isso é, ele e mais 7 pessoas. Enquanto Noé construía a arca, os homens zombavam e diziam: esse homem é louco, porque não há um grande rio onde possa comportar esse grande navio. E Noé pregava a mensagem da justiça, por isso se tornou o pregoeiro do juízo de Deus sobre a terra, dizendo aos homens para que eles se arrependessem, porque cairia um grande dilúvio sobre a terra. Como os homens nunca haviam participado da chuva, zombavam e diziam que ele era fanático e louco. Por isso lá no Novo Testamento, ao falar a respeito da vinda de Cristo, o próprio Cristo nos ensina que a vinda dele será como nos dias de Noé, em que os homens casavam, davam-se em casamento, e quando se fala do arrebatamento, as pessoas zombam, porque quando não chovia naquela época, e eles nunca presenciaram chuva molhando a terra, ninguém ainda presenciou um arrebatamento. Isso não quer dizer que não vá acontecer, porque assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Nós estamos pregando que vai haver um arrebatamento. As pessoas zombam como zombavam de Noé quando ele construía a arca. Mas nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer. E por mais que as pessoas zombem, eu não vou deixar de construir a arca. Noé está construindo uma arca. Enquanto ele constrói, os homens zombam, mas ele prega, o mensageiro da justiça. Eu não quero me prolongar no contexto muito a fundo, mas eu quero fazer aqui um raciocínio, uma interpretação da construção dessa arca.
Deus havia revelado para Noé que quem iria entrar na arca era ele, sua família e alguns animais que haviam na terra. E que certamente, pela região que eles estavam, leões, elefantes, zebras, teriam que entrar dentro da arca. Agora, como é que um leão ia repartir o mesmo espaço com uma zebra sem devorá-la? Porque foi mais de 1 ano que eles ficaram dentro da arca. Noé está construindo uma arca. Os homens zombam, mas ele está preparando a arca para que os animais e sua família pudessem habitar lá dentro. Vai Noé e constrói aquele grande navio. Depois de construí-lo, talvez Noé saiu pelas ruas dizendo: alguém quer entrar na arca? Tem espaço, venha! Os homens diziam: não quero. Fanático, louco. Os homens não quiseram entrar na arca. Então Noé saiu ao gritar, e talvez Noé chegou perto de uma moita onde havia um jumento e disse: jumento, vai chover, a terra vai ser inundada e tem espaço para você dentro da arca. E o jumento diz: eu quero ir para dentro da arca. Às vezes o ser humano é mais irracional do que certos animais, porque os animais atenderam uma voz de Deus e os homens não. E não foi a primeira vez na Bíblia Sagrada, porque um dia um certo Balaão ia passando por um lugar e ele não viu o anjo que iria lhe matar, e a jumenta viu. E não fico ofendido com o que eu vou dizer, mas existem crentes que são pior do que jumentos. Deus está avisando, não passa por aí. O jumento veio e ele não. Saiu, veio para dentro da arca. E os animais, eles vieram para a arca. Só que é algo interessante dentro desse contexto. A arca está construída, os animais e a família de Noé estão dentro da arca. Mas existe um detalhe aqui. Eu li, reli na Bíblia Sagrada, busquei, reli em outras versões, fui em livros históricos para ver por que naquela arca não tinha algo que era de suma importância na construção dela. Para não dizer, era o mais importante daquela arca. Ela tinha tudo, mas não tinha leme. E eu não consegui encontrar na Bíblia. Por que que aquela arca não tinha leme? Pastor, o que é um leme? Eu vou te explicar. Sabe quando você entra dentro do teu carro? Você dá partida? Lá tem um volante. Alguém aqui consegue dirigir carro sem volante? Me chama que eu quero ver. O volante, ele te leva para a esquerda, te leva para a direita, faz você desviar de obstáculos. A bicicleta tem, me corrija se eu estiver errado, mas faz tempo que, guidão. Você pode ver que tem gente que é bobo, ele gosta de andar sem a mão para mostrar. É por isso que ele aparece sem os dentes. Primeiro sem as mãos, e daqui a pouco sem os dentes. Porque o guidão é para quê? Para te dirigir. De vez em quando aparece um aí sem dente. Aí você pergunta: o que foi? Não, ele tentou fazer manobras sem as mãos. Os dentes. Você desvia, você consegue manobrar.
Imagina um piloto se ele não tivesse o leme. Como é que ele ia pousar, abaixar, levantar o avião, virar para a esquerda, para a direita, fazer todo esse contorno? Agora eu pergunto a vocês que estão aqui: a arca iria enfrentar a maior tempestade da história. Eu não estou falando uma tempestade, eu estou falando a maior tempestade que já houve. Mas ela não tinha leme. Tinha um problema maior. Ela não tinha um marinheiro. Não era Noé que iria levar tem um monte de madeira ali. A terra está enchendo, as águas estão batendo na arca para a direita e para a esquerda. A terra ainda não está cheia. Ali tem uma montanha. E agora a arca vai bater. Quando construíram o Titanic, você já imaginou o tamanho dos motores? Quando o marinheiro viu aquele grande iceberg que eles tentaram virar o navio, o marinheiro gritava: vira para a esquerda. Aí o leme: tudo, segura agora. Agora puxa a alavanca para trás, para que os motores eles tenham reversão. E mesmo assim, o casco do navio foi quase todo afetado, entrando água, e o barco mais moderno da sua época afundou. Eu fiquei olhando agora para aquele acidente que aconteceu com aquele marinheiro italiano experiente. Aquele navio tem uma das maiores tecnologias, ele afundou porque virou de lado. Se não me engano, bateu no fundo. Os radares detectam a profundeza. A 3 quilômetros eles conseguem discernir se é um barco que está vindo lá, ou é um iceberg, para que eles possam virar. Tecnologia. Agora vocês vejam, um homem que não sabia o que era chuva, que nunca navegou em um barco, está construindo uma arca, e essa arca não tem leme. Não tinha nenhuma tecnologia. E se alguém tentar reproduzir a arca hoje, duvido que consiga. Porque todos os detalhes não estão aqui. Foram falados diretamente com Noé. Projeto de Deus. E projeto de Deus não afunda. Recalabacheia. Por isso que a igreja, ela não para. Ela é projeto de Deus, não afunda. Estamos em meio a uma pandemia, mas a igreja permanece de pé. É projeto de Deus. Noé poderia ter questionado o Senhor e dito: Senhor, mas nós vamos enfrentar a maior tempestade da história, e não tem leme. Deus talvez poderia dizer a Moisés, ou a Noé: Noé, o que adianta leme se você nunca navegou, ou você tem alguma experiência com navegar? Você já navegou em alguma tempestade, em algum rio, algum mar? Não, Senhor. Então, para que você quer leme? É como se o Senhor estivesse dizendo a Noé: Noé, essa embarcação não tem leme, porque no meio dessa tempestade eu serei o piloto. Orecalabassúria. Eu serei o marinheiro. Quem vai sustentar ela sou eu. O que você tem que fazer é entrar dentro dela e confiar em mim, e o resto deixa comigo. O Senhor me deu uma mensagem profética para aqueles que estão aqui nesta noite e que estão me ouvindo pela internet. A igreja é a arca.
E ela não tem leme, porque quem está na direção é Deus. E ela não vai afundar, não vai bater, e ela só vai parar quando ela estiver segura no descanso que Ele preparou. Oh, aleluia! A tempestade está soprando na esquerda, na direita. Deus está dizendo: eu estou conduzindo ela, eu estou levando ela. A você que está preocupado, a você que está preocupada, Deus está dirigindo os teus passos, sua vida. Aleluia. Tem hora que parece que vai afundar, tem hora que parece que vai bater, mas Deus não deixa. Ele tira da esquerda e leva para a direita, Ele tira da direita e leva para a esquerda. Você vai chegar no porto seguro, não digo eu, mas diz o Senhor dos exércitos, que te diz nesta noite: acalma teu coração, para de olhar lá para fora, porque lá só tem morte, só tem gente se apodrecendo, mas dentro da arca tem vida, dentro da arca tem guarnição, dentro da arca tem comida, dentro da arca tem vitória, dentro da arca tem provisão da parte de Deus. Comanda de Micaia. Deus mandou construir uma janelinha na arca, e não várias janelas. Por quê? Porque se ele ficasse observando seus parentes morrendo afogados, aqueles corpos boiando, a terra sendo dilacerada, seus sentimentos seriam envolvidos pelo estado de derrota. Quando eles entraram na arca, ele lacrou por dentro, mas Deus lacrou por fora, não tinha mais jeito. A você que está me ouvindo pela internet angustiado, a porta da arca ainda está aberta, cabe você. Aleluia. Mas na hora que ela se fechar, não terá mais jeito. A arca está navegando. A arca está navegando, e Deus começa a mexer no instinto dos animais. E eu não sei como foi a vida daquelas pessoas dentro daquela arca por mais de um ano. Mas eu sei que a arca navegava, e a provisão de Deus vinha dentro dela. Ou vocês acham que eles conseguiram guardar palha o suficiente para alimentar todos aqueles animais que comiam palha? Vocês acham que eles conseguiram guardar carne o suficiente para alimentar? Deus mexeu na natureza daqueles animais, e a provisão tinha que vir do céu. Milagres dentro de uma arca. Eu torno a dizer àqueles que estão preocupados: não suba na janelinha da arca para ver o que está acontecendo lá fora. Desligue por alguns momentos a tua televisão. Para de ouvir: olha, fulano morreu, ciclano morreu, fulano, olha, vai vir uma desgraça. Confia no Deus que está levando a arca. Aconteceu muita desgraça na minha vida no ano passado. Esse ano parece que não muda. Feche os teus olhos e deixa Deus levar a arca. Deixa Deus levar a arca. Deus estava mostrando para Noé que tem coisas que nós não temos domínio. Que por mais que queiramos, nós não temos domínio de certas situações, e a gente tem que confiar, porque se a gente não confiar, vai fazer o quê? Tem hora que nós não temos para quem recorrer, tem horas que até para o próprio Deus nós perguntamos: mas por que comigo? E se a gente não confiar, a gente enlouquece, a gente desvia, a gente joga tudo para o alto.
Se a gente não confiar que é Ele que está guiando, a gente chega. A minha geração nunca se deparou com o que está se deparando. Não é fácil acordar todo dia e ver fulano em luto, ciclano em luto. Se você começar a olhar para aquilo, te dá um desespero, dá vontade de você chorar. As pessoas estão com medo, ninguém quer mais sair de dentro de casa, todos estão apavorados. Tem crentes com medo de morrer, angustiados, não tem vida mais. Esqueceram que quem está dentro da arca precisa confiar que quem está levando ela é Deus. Ah, é porque o Senhor não está na minha pele, o Senhor não sabe o que eu perdi. Você vai lutar contra a vontade de Deus? Eu torno a perguntar: e se eu tivesse morrido lá na UTI? E na hora que eu perder quem eu amo? Vamos olhar para o céu e começarmos a culpar Deus. Vamos passar a olhar para todas essas notícias e nos alimentarmos com ela, e esquecermos que estamos no meio de uma tempestade, mas a arca continua navegando. Aleluia. Daqui a uns anos, quando Jesus voltar, aleluia, nós poderemos dizer: chegamos, ela se assentou. Daqui a uns anos, se Jesus não voltar, você poderá estar contando para os seus filhos: eu passei pela maior tempestade da minha vida, mas Jesus não abandonou a sua arca. Ele esteve comigo a cada momento. Eu libero uma palavra profética aos que me ouvem aqui e os que me ouvem pela internet. Deus está te mostrando que você não tem controle de nada, o controle está nas mãos dele. Então não adianta reclamar, o negócio é abrir a boca e adorar e confiar. Porque as circunstâncias dizem: não tem jeito, não tem, eu não tenho controle, a situação fugiu do meu controle. Mas Deus está olhando para a terra e dizendo: mas do meu não fugiu, porque eu não perco o controle de nada. Vocês perderam o controle, mas quem confia em mim verá que o final ele justifica o início, o meio, porque todo fim na minha presença não é casualidade, é certeza daqueles que confiaram e chegaram aqui. E é por isso que o profeta de Deus disse: até aqui me ajudou o Senhor. Confia em Deus e deixa a arca navegar. Onde houver uma mão levantada, uma boca aberta, você perdeu o controle, mas Deus não. Você não sabe para onde a arca vai, mas Deus já trajetou o seu trajeto. Aleluia. Você não sabe quantos dias, mas lá no céu Deus sabe quantos dias. Aleluia. Você não sabe, mas Deus sabe de tudo. Você está dizendo: e agora? Deus diz: fica tranquilo, eu cuido nos mínimos detalhes. Abra sua boca dentro da arca, louve o nome do Senhor, porque você vai viver dos milagres de Deus. Tudo que Deus tiver preparado para você, é só isso que você vai viver. É só isso. Não vai aumentar nem diminuir. Eu estou terminando a mensagem. Não vai aumentar nem diminuir.
nada, porque nossos dias estão contados pelo Senhor. Então não vai aumentar nem diminuir, nós só vamos trajetar. Eu quero uma alusão profética, porque isso não está servindo só para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que estão me assistindo na sua casa. Deus está nos estilhaçando ao ponto, sabe quando alguém pega uma pedra e traca num vidro, e esse vidro é frágil e quebra em pedacinhos? Alguns de nós, Deus está mexendo na área financeira para a gente aprender a depender dEle. Outro Deus está mexendo na saúde. Outro Deus está mexendo na perca, na saudade. Outro Deus está mexendo no psicológico. Outros Deus está permitindo a área familiar. Sabe quando que você acha impotente? É a mesma coisa quando você vê alguém ali em cima de um caixão e você não tem o que fazer porque você é impotente contra aquilo. Você não tem o que fazer. Você fez tudo o que você podia, mas chegou ao teu limite. Ali você não tem mais o que fazer, porque você não tem o controle, você não tem o leme. Aí Deus está dizendo assim: perdeu, não tem mais controle de nada, fugiu de você. Eu te dou duas propostas. Primeiro, confia que o controle está nas minhas mãos. Desconfia e perde a batalha. E nesta noite você está em uma encruzilhada, e a decisão é tua. Ou você confia no Deus que está guiando a arca, ou você desconfia e morre afogado, perde a vitória. Eu prefiro confiar no Deus que guia a arca. Eu não sei o que Ele tem para mim, aleluia, mas eu sei que Ele está no controle da minha vida. Eu não sei o que Ele tem para minha família, eu não sei o que Ele tem para esta igreja. Ele está às vezes me estilhaçando, me quebrando, aleluia, mas eu sei de uma coisa: Ele não perdeu o controle de nada, Ele está guiando a arca. Esses dias eu estava conversando com os meus amigos pastores, e essa mensagem nasceu disso aí. Ele estava dizendo: Fábio, você já havia enfrentado alguma coisa semelhante a essa? E eu disse: não. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, a mesma coisa que eu disse a eles e a minha esposa. Sabe, eu estava numa neura tão grande nos nossos cultos de terça-feira. Quando faltava 15 pessoas, eu achava que era por minha causa, a minha mensagem não estava sendo boa. Eu tinha muito medo de ter que parar as construções, porque eu amo esse lugar. Eu não caí aqui de paraquedas, eu vim aqui porque Deus operou um milagre e me fez amar este lugar. Eu não queria nem construir aqui no começo. Hoje estou construindo uma casa porque não quero mais ir embora. Mas eu queria, sabe, o desenvolvimento. Então eu estava tão apegado àquilo. Eu ia viajar e ligar para minha esposa e perguntar como é que foi o culto de terça. Ligava para os irmãos: e daí, quanto entrou? Será que dá para pagar? Eu preciso colocar cadeiras, eu preciso colocar o que eu prometi, ar-condicionado, meus irmãos precisam de conforto. E eu estava ao ponto de minha esposa dizer: calma, vai com calma, você está muito ligado 220, você não tem nem tempo mais para a gente, sai de manhã, eu só te vejo na hora do almoço, e à noite depois do culto a gente não conversa mais.
Quando veio a pandemia, primeiro foi aqueles 15 dias. Meu Deus, que tristeza na minha alma. Servi Santa Ceia para irmão por irmão aqui dentro do templo. Fui na tesouraria e disse: Márcio, e agora? Nós temos coisas para pagar, eu não posso desonrar o nome da igreja. Márcio, o que é que nós vamos fazer agora? O Márcio rindo dizia: fica tranquilo, pastor, quem é fiel é. Quando liberou aqueles cultos de 30%, que eu vi a sede com 30%, aquilo me angustiava. Mas depois, quando eu comecei a ler essa mensagem, Deus estava falando assim comigo: meu filho, eu estou te tratando, porque não é você que segura a arca, quem segura a arca sou eu. Orebacalassuri micandarai. Você é só um detalhe nessa arca. Por isso que quando eu estava orando de madrugada, angustiado lá no meu sofá, chorando, dizendo: Deus, e agora? Tem muitos crentes que vai desviar, não vai voltar, a tua igreja vai esvaziar, nós vamos começar do zero. Deus falou no meu coração: quando a tempestade passar, a arca pousar, o povo vai voltar novamente, a igreja vai continuar mais poderosa do que já era, porque ela é minha. Quem está no controle não sou eu, é Deus. Hoje eu estou sossegado. A minha esposa chegou a dizer para mim: você está tão diferente, você não estava daquele jeito angustiado. Eu disse: minha filha, eu entendi que o leme não é meu, o leme é de Deus, é Ele que leva a arca. Receba esta mensagem profética, pastores e amigos que estão me ouvindo. A igreja brasileira não vai se curvar diante desta pandemia. O Deus que leva esta arca está dizendo: navega, arquinha, vai embora, arquinha, sou eu que sustento. A tempestade vai passar, a arca vai pousar e o nome do Senhor será glorificado. Quem crê em palavra, quem crê em promessa, levanta a sua mão e adora. Para resumir, o dinheiro não parou de entrar. Quantas vezes chegavam irmãos aqui, subia lá na tesouraria, vim dizimar. Pessoas que fazia um ano que eu não via, de vez em quando eu vou, aí nas congregações estão lá. Irmãos que mandam recado pelo celular dizendo assim: pastor, estou em casa porque eu tenho 80 anos, tenho 75, mas estou assistindo as lives, esperando. Pensei que muita gente não iria vir, mas agora nós temos que mandar gente embora, porque só cabe 105. E se falar assim: irmão, está liberado, vai dar rolo, porque vai encher. Tem muita gente que sabe que o controle é de Deus. Hoje a minha alma está sossegada. As ofertas e os dízimos estão entrando. Os irmãos continuam cheios do Espírito Santo adorando. Gente já estão fazendo projetos de evangelismo, aleluia, lutando para ver como é que vai fazer. Irmãos dando ideia, como é que nós vamos alcançar mais almas. Aleluia, o grupo de batizados agora aumentou, porque nós não pudemos fazer terça passada, e agora tem mais gente para ser batizada. A igreja não parou, as almas estão aceitando Jesus. É gente voltando para Jesus pelo WhatsApp, pela internet. Aleluia, é irmãos que estão sendo transferidos para o céu, para nos esperar, mas estão subindo, cheios da graça de Deus. Perderam a batalha contra o vírus, mas não perderam o céu. Estão no descanso eterno, esperando a ressurreição da igreja. O mundo diz: a crentaiada não para. Estão criticando os irmãos que estão fazendo culto de dentro de ônibus, chamando de irresponsáveis. Os trens continuam cheios, irmãos, os aviões continuam cheios, e os crentes querem Jesus, querem cultuar, não tem medo da vida eterna. A arca está navegando, a arca está navegando. Quem cuida dela é Deus. Eu vou encerrar por aqui, senão eu vou continuar. Eu ia falar de Jesus na polpa do barco.
Quando Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam lá. Meu Deus, o barco vai afundar, o homem está dormindo. E o camarada era um bom piloto, Pedro, quem sabe, estava lá no leme. O que adianta um homem no leme? A tempestade era tamanha, Jesus estava dormindo. Alguém vai lá, Jesus, nós vamos afundar. Jesus, calma aí, gente, estou no barco. Aleluia. Tempestade é comigo mesmo. Vento, baixa aí. A voz mais alta aqui, quem fala é eu. Ô mar, valentão, quietinho. Eles olham para ele e dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Você está preocupado, mas é Deus que está dirigindo. Você está preocupado, mas é Deus que está pilotando. Então nessa noite aqui, saia com a tua alma cheia da glória de Deus, dizendo: minha vida está nas mãos de Deus, a minha família está nas mãos de Deus, esta igreja está nas mãos de Deus. Só vai acontecer o que Deus quer. Então o controle é de Deus. Para isso eu levanto as minhas mãos e digo: glória a Deus. O controle está nas mãos de Deus. Você pode dar mais um glória a Deus e ficar de pé? Eu estou sentindo tanta graça. Essa semana aí, antes de você chegar dentro de casa, chega mais e diga: gente, Deus está no controle. Fugiu do nosso, mas está no dele. Só vai acontecer o que ele quer. Fica calmo aí. Quando alguém te ligar, diga: você está dentro da arca, fica tranquilo. Morte é lá fora, aqui dentro é a arca. Estou falando espiritualmente. Não olhe pela janelinha, não. Olhe pela palavra. Quando alguém não está angustiado, não. Deus está no controle. Nós só vamos chegar aonde Ele quer. Você está feliz? Você pode adorá-lo? Então preste atenção. Domingo nós temos escola dominical, das 9 às 10h30, com os irmãos daqui. As crianças de 10 anos de idade para baixo fiquem em casa, os demais venham para a escola dominical. À noite nosso culto será às 19 horas. Os irmãos aqui da sede. Nas congregações vocês obedeçam às ordens dos vossos pastores. Segunda a sexta está tendo oração aqui na parte da manhã. Bom, das 7 às 8 horas da manhã. A AD está disponibilizando um cartãozinho para você, acho que foi entregue para os irmãos, para você retornar à sua casa como serviço essencial. Podemos ir até 10 horas, ou 22 horas. Então se alguém te parar, você diga: não, eu estava num culto. O batismo foi prorrogado. E os irmãos que se quiserem inscrever no canal da igreja no YouTube, IAD Antonina Paraná, escreva lá e nós vamos transmitir o culto através do YouTube, Instagram e Facebook. Que Deus te dê uma semana de paz. Eu vou orar agora. Quinta-feira saia com a orquestra, para que terça-feira essa orquestra esteja linda aqui tocando seus louvores. Se o decreto do governador cair domingo, nós teremos aqui terça-feira que vem 50% de pessoas podendo congregar. Se não cair, ele prorrogar mais 15 dias, o comércio vai ficar mais 15 dias fechado. Nós também estaremos congregando com 15%. Mas volto a dizer: o controle está nas mãos de Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço por estar sentindo a tua presença. Não temos controle desta situação, mas o Senhor tem. A nossa embarcação não tem leme, mas tem o piloto, que é o Senhor.
Tem o grande marinheiro que está no barco. Senhor, guarda teu povo, dá uma semana de paz, de vitória, de alegria, que nenhuma praga consiga atingir os teus filhos. E se eles forem, meu Pai, por uma questão que o Senhor permita atingi-los, que sejam curados, ou viva o conceito da tua palavra e a sua vontade seja exercida. Que nesta noite a tranquilidade paire os corações, e os teus filhos, desde a área financeira até a área familiar, venham entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aos que me ouvem pela internet e me veem, recebam a palavra que saiu dos meus lábios, mas veio do coração de Deus, assim como aqueles que estão dentro deste ambiente a receberam. Que haja milagres, as maravilhas acompanhem o teu povo, e o teu povo sejam abençoados. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E todos que creem digam vitória! 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 Vá para a sua casa, não cumprimente ninguém. Por favor, não fiquem no pátio da igreja. Não aglomerem. Que Deus te abençoe. Os irmãos acima de 70 anos de idade, preste atenção que essa semana